Muito bem, este é o Conexão Futura ao vivo aqui na tela do canal Futura e também estamos ao vivo na internet. Entre lá no nosso site futura.org.br para acompanhar aí a nossa programação, também na tela do seu computador ou do seu tablet em qualquer parte do mundo. Bom, e no programa de hoje vamos falar de uma doença que deve afetar pelo menos 11.840 crianças e adolescentes ao longo deste ano de 2015, segundo o Ministério da Saúde. O câncer infantil corresponde a um grupo de várias doenças que têm em comum a proliferação descontrolada de células anormais e que pode ocorrer em qualquer local do organismo. Os tumores mais frequentes na infância e na adolescência são as leucemias e os tumores do sistema nervoso central e linfomas. Aqui no Brasil, o câncer já representa a primeira causa de morte por doença entre os brasileiros que têm aí de 1 a 19 anos de idade. Nas últimas décadas, a gente acompanha aí que as formas de diagnóstico e tratamento têm evoluído muito com as novas descobertas da medicina. Mas essa doença ainda aflige muitos pais que ficam sem saber o que fazer. E nada substitui a eficácia de iniciar os cuidados de forma precoce. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, 70% das crianças e dos adolescentes acometidos de câncer podem ser curados se diagnosticados precocemente e tratados aí num centro especializado. Então, para essa conversa no programa de hoje sobre diagnóstico e tratamento do câncer infantil, a gente recebe aqui no estúdio, ao meu lado está a Thaís Teixeira, que é psicóloga da Associação de Apoio à Criança com Câncer. Bem-vinda, Thaís. Tudo bem com você? Boa tarde. Boa tarde. Também conosco aqui está a Sima Ferman. Ela é médica oncologista da Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica. Bem-vinda, Sima. Tudo bem? Bom, tudo bem. Bom. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado e ainda vamos falar daqui a pouquinho direto de Teutônia, no Rio Grande do Sul, com a esteticista Sabrina Villanova, de 19 anos, que é ex-paciente do Instituto do Câncer Infantil lá no Rio Grande do Sul e vai compartilhar com a gente um pouquinho como foi o período do tratamento dela. Então, você em casa aí, mande desde já a sua pergunta, aproveite para tirar suas dúvidas, compartilhando a sua história com a gente também. Mande mensagens, comentários e opiniões nas redes sociais do Futura. Vou mostrar já para você aí o nosso perfil no facebook.com/canal Futura Oficial. Você encontra aí esse post onde você pode curtir, comentar, compartilhar, deixando registrada aqui a sua questão. Também aproveite para mandar mensagens para a gente em até 140 caracteres no perfil @canal Futura no Twitter. Ou ainda temos o nosso WhatsApp, mande aí a sua mensagem de texto para o 21 968 668 414. Os nossos números estão aqui embaixo para você tomar nota e mandar sua mensagem pelo celular. Ou ainda tem o bom e velho telefone fixo, que você pode ligar ainda aí no 0 operadora 21 2273 5020. Todos os contatos disponíveis desde já. Aguardamos aqui a sua mensagem. Enquanto eu já começo aqui o nosso bate-papo, bem-vindas as duas mais uma vez. Obrigado pela presença. Obrigada. Bom, sim, eu falei um pouquinho aqui sobre o câncer infantil e o câncer que acomete também os adolescentes. Agora, a dúvida principal é o que tem de diferente no câncer quando atinge um adulto e quando atinge uma criança e um adolescente? Então, o câncer da criança, ele tem particularidades que diferenciam ele mesmo do câncer do adulto, né? Primeiro é o tipo da célula que acomete, né? Você falou bem que é uma proliferação descontrolada de células, mas as células que ocorrem no adulto são geralmente células mais diferenciadas, eles têm normalmente carcinomas, e crianças não. O tipo de célula é um tipo de célula mais indiferenciado, normalmente são células acometidas do tecido sanguíneo e do sistema de sustentação e tecido nervoso, né? Então, por elas serem células muito indiferenciadas, elas respondem também muito bem ao tratamento, né? E o período de latência é um período de latência entre o início do desenvolvimento da doença até o diagnóstico muito mais rápido do que no adulto, né? Existem outras diferenças que eu acho extremamente importantes em relação ao câncer do adulto e da criança, que no adulto, hoje nós já podemos identificar causas e como fatores de risco que nós podemos, inclusive, fazer uma prevenção, né? Por exemplo, o meio ambiente, a questão da poluição, ou do cigarro, do câncer de pulmão, por exemplo. Exatamente. Na criança, ainda não tem isso bem identificado, né? Então, o que é mais importante para a criança é a questão do diagnóstico precoce. Então, quanto mais rápido a gente diagnostica a doença, mais fácil é de tratá-la.
Muito bom. Deixa eu mostrar já para você de casa, que a gente sabe que existem várias instituições pelo país que prestam apoio aos portadores de câncer e às famílias também. Uma delas é a ACC, vamos colocar na tela o site, que é a Associação de Apoio à Criança com Câncer. Você pode ter as informações aí sobre o trabalho da ACC através do site, também do Facebook, que está aqui, eles também tem uma página na rede social. Deixa eu deixar aqui para você a página que a Thaís está aqui ao meu lado, é psicóloga, trabalha diretamente com essas famílias e com essas crianças, né? Thaís, geralmente, a gente falou aqui sobre a questão do diagnóstico precoce, os pais ou os familiares conseguem levar a criança até um centro de atendimento ainda em estágio precoce da doença? Para falar da minha experiência, pela ACC, a gente recebe, então, pacientes que vêm de outros estados, a maioria deles já diagnosticados. Então, muito difícil o médico encaminhar com uma suspeita, encaminha normalmente com um diagnóstico já, que não tem tratamento na sua cidade de origem e vem para São Paulo vai para São Paulo para se tratar em São Paulo. Essa fase inicial, a coisa mais difícil, acho que é a aceitação do diagnóstico. Então, tem muito questionamento. Vou refazer os exames, mas lá na minha cidade não deu certo, por que será que aqui vai dar? Vão refazer tudo de novo, não confio nos diagnósticos que tive lá na minha cidade. E aí fica muito esse questionamento inicial. A dificuldade do início do tratamento são os fantasmas, né? O que é uma quimioterapia, o que é uma radioterapia, vai fazer cirurgia. E acho que o agravante dos pacientes que a gente acompanha na ACC é o fato de estarem fora da sua cidade de origem. Então, estão fora da sua referência de família, de cidade, de casa, de espaço físico mesmo, de ambiente. Acaba agravando ainda mais o desenvolvimento desse momento tão difícil, né, tão delicado para a vida de uma família, de ter uma criança, um adolescente com câncer, então está fora de casa. Isso aponta, de fato, para a dificuldade que a gente tem aí da rede de assistência, não só de outras cidades, como de outros estados também, que vão até São Paulo, né? Se a gente tem essa dificuldade de um atendimento de qualidade espalhado pelo país, infelizmente não existe, né? E grandes centros de referência acabam recebendo, né, pacientes de outras localidades, e isso dificulta ainda mais o tratamento. Assim, na verdade, o ideal seria que cada um que os pacientes fizessem o tratamento próximo da sua região, né? E essa é a tendência hoje em dia, é tentar realmente desenvolver centros em vários locais do país para que a gente possa realmente estar oferecendo o tratamento e não alterando tanto a vida da criança, né? Mas, de fato, existe uma concentração importante de centros de atendimento no Sudeste, né? E o interessante que você falou, né, é que, de fato, às vezes os pais têm uma certa negação da doença, né? Quando, assim, uma dificuldade de aceitar. E o que a gente sempre fala também, mas também existe uma questão do tabu, né? O medo, né? E a gente sempre fala, né, que para os pais, quando que nunca desvalorizem uma queixa da criança, né? Todo sintoma, tudo que a criança não inventa sintoma, nem inventa que ela está passando mal. Então, se ela estiver passando mal, que realmente leve ela para o pediatra, para ela ser avaliada, né? E tem alguns sintomas pontuais que a gente poderia destacar e chamar a atenção de quem acompanha a gente? Então, a grande dificuldade de fazer o diagnóstico do câncer da criança é que muitos dos sinais e sintomas da doença são sinais e sintomas semelhantes a doenças comuns da criança, né? Então, separar quando aquilo, vamos dizer, uma febre, um cansaço, uma palidez, uma dor de cabeça, aquilo é uma condição normal da criança ou realmente é uma situação mais séria, isso realmente é extremamente delicado. Então, a primeira informação é essa, a criança tem que estar sempre sendo acompanhada e sempre sendo vista pelo pediatra, né? E se um sintoma ele é persistente, né? Então ele continua, a criança queixando, ela deve continuar indo ao pediatra e procurar atendimento, né? E o mais importante realmente é que esses sintomas, tem estudos mesmo que mostram que se a criança vai mais do que 2, 3 vezes para um atendimento médico com a mesma queixa, é uma questão mais preocupante. E por isso é que a gente também enfatiza para os profissionais de saúde que eles devem levar em consideração a queixa dos pais, né? Que isso também é extremamente importante para que a gente possa estar fazendo um diagnóstico. Muito bom. Deixa eu aproveitar rapidinho, Thaís, só chamar para a nossa conversa também, direto de Teutônia, lá no interior do Rio Grande do Sul, a Sabrina Villanova. Sabrina, você está ouvindo a gente? Tudo bem com você?
Sim, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, bem-vindo à Conexão Futura. Bom, a Sabrina hoje tem 19 anos, tem uma rotina de muito trabalho numa clínica de estética, mas durante alguns anos ela foi paciente do Instituto do Câncer Infantil lá no Rio Grande do Sul após ser diagnosticada com um tipo de leucemia. Então, Sabrina, queria aproveitar essa oportunidade para ouvir de você como paciente, hoje já aí uma adulta, saindo da adolescência, né? Como é que foi seu diagnóstico? A gente fala um pouquinho aqui das dificuldades, né? De aceitar o diagnóstico, começar o tratamento. Como foi no seu caso? Bom, meu diagnóstico, né, ele foi um diagnóstico precoce, né, então, para mim foi muito bom, assim, que logo no início eu descobri, né, e isso aumentou a minha chance de cura, né, também diminuiu, assim, complicações tardias, né, e no início, assim, tu descobri que tem um câncer, né, na minha idade, na época eu tinha 16 anos, é muito difícil, né, primeiro a gente não aceita. É bem complicado, assim. E o Instituto do Câncer, ele me deu todo o apoio, assim, psicológico também. O hospital onde eu estive, assim, me deu todo o apoio, né? Tanto para mim quanto para meus pais, assim. Foi muito importante, assim, o acompanhamento deles, assim, para mim. Para o meu tratamento também. Deixa eu aproveitar e mostrar aqui na tela para você de casa o site do Instituto do Câncer Infantil. Como eu disse, tem uma série de instituições por todo o país que prestam apoio às famílias com pacientes com câncer. Esse é o Instituto do Câncer Infantil lá no Rio Grande do Sul, que apoiou a nossa amiga que fala para a gente pelo telefone, a Sabrina, e como está mostrando aqui também, Setembro Dourado, esse mês que estamos agora, mês de conscientização sobre o câncer infanto-juvenil. Agora, Sabrina, me diz uma coisa, sobre os sintomas, a Cima falava um pouquinho do que pode aparecer como indicativo. Você teve algum tipo de sintoma diferente? Como foi chegar até o seu diagnóstico? Sim, eu tive bastante sintomas, assim, coisas que a gente acha que é normal, dia a dia, mas, né, para mim não era. Foi assim, eu tive, no início, eu tinha muito cansaço, assim, do nada, assim, eu tinha muito cansaço, eu não conseguia mais fazer as coisas que eu fazia normalmente durante o meu dia a dia. E eu achei que era normal, né, no início. Aí depois começou, assim, desmaios eu tive, e daí aí eu já vi que tinha alguma coisa errada, né, comigo. E também uma coisa que me chamou muita atenção, que isso foi o que me fez levar realmente a ir uma consulta, a ir atrás, que foi manchas roxas, né? Onde eu me encostava, ficava roxo. Nas minhas pernas, tinha muitas manchinhas roxas, assim. Então, isso já fez eu e a minha mãe já ficar muito preocupada, e a gente, então, logo foi procurar um médico, né? E foi bem complicado no início, a gente não sabe o especialista aí, então é bem complicado no início. Logo, então, me mandaram já para o hematologista e ali já começou já, então, o processo do diagnóstico, né? Agora, Sabrina, você também não é de uma capital, você mora em Teutônia, como a gente já mencionou, você teve esse atendimento em Porto Alegre, você também não tinha um atendimento especializado na sua cidade? Não, na minha cidade não tinha nenhum tipo de estrutura para mim fazer um tratamento, né? Então, eles me transferiram para a capital, né? Para Porto Alegre. Bom, Sabrina, volto a falar com você daqui a pouquinho. Eu quero ouvir da Thaís aqui em relação a esse atendimento. Como a gente já mencionou, fica doente a criança, fica doente a família toda, né, Thaís? Sim, com certeza. Eu acho que o maior desafio é esse, de tentar acompanhar a família. Não adianta a gente acompanhar só o paciente. É um trabalho que a gente faz na ACC. Vem o paciente, um acompanhante, né? E aí a gente tenta acompanhar os dois, porque quem vai cuidar dessa criança com câncer, quem vai acompanhar no hospital é esse pai, essa mãe que deixou a vida lá na sua cidade de origem, deixou o trabalho, deixou a família, deixou outros filhos. Então, lidar com tudo isso é muito complicado. E a questão dos sintomas que a gente estava falando, é sempre a dificuldade de aceitar isso. Ah, mas era só uma dor de cabeça. Não tem por que isso ser, como assim, um tumor, né? Ah, mas era só vômito. Toda criança tem um sintoma como esse. Porque então, o meu filho vai ter algo a mais, exatamente, né? Do que simplesmente... E aí chega com essa insegurança toda comum. E vai para um lugar que eles vão para o médico e voltam para a ACC, que é a casa deles aqui em São Paulo e se torna lá com o tempo... Lá em São Paulo, se torna com o tempo, mas ainda assim não é o lar, não é o berço da família mesmo, né? Então essa dificuldade do tratamento é muito grande e o acompanhamento dos pais é
fundamental, assim, acho que não tem como acompanhar a criança sem acompanhar o pai, ou o adolescente, né? Bom, Sima, e como os pais vão estar mais próximos mesmo do paciente, do que o médico, do que a enfermeira, a forma como os pais aceitam a doença também vai influenciar a forma como a criança ou adolescente vão encarar o tratamento, que não é fácil também, então tem que trabalhar muito bem essa questão de como comunicar cada passo a passo do diagnóstico e do tratamento. Né? Exatamente, acho que a criança, a criança e os pais é um binômio, é como se fosse uma coisa só, e ela depende dos pais para poder chegar ao centro de tratamento, né? Então, é muito importante que desde o primeiro dia que o paciente chega ao hospital e que é feito um diagnóstico, se estabeleça uma aliança entre os pais, a criança e a equipe que faz o atendimento da criança, que faz o tratamento, para que realmente ele consiga entender, primeiro, qual é a doença, criar um laço de confiança, né, saber que cada passo será explicado, né, ao longo de todo o tratamento, em todas as etapas, né, porque isso dá uma segurança muito grande para eles, no sentido de que tudo está sendo feito e que realmente eles estão sabendo e estão, inclusive, participando de muitas decisões que muitas vezes vão surgindo no decorrer do tratamento. Bom, você de casa aí pode e deve participar aqui do nosso bate-papo, tirando a sua dúvida. Temos várias formas de contato, tem Facebook, Twitter, WhatsApp, telefone fixo, aparecem todos aqui embaixo enquanto a gente conversa aqui no estúdio. Não perca tempo e mande a sua mensagem desde já. Já temos aqui a pergunta da Célia, de São Gonçalo, aqui no Rio de Janeiro. Obrigado, Célia, pela contribuição no nosso programa de hoje. Ela pergunta se tem como fazer algum tipo de teste quando a criança nasce, por exemplo, ela dá aqui o teste do pezinho para outras doenças, se algum tipo de diagnóstico em recém-nascidos para saber se tem predisposição ao câncer. Sima. Normalmente, isso não é feito de rotina, tá? O que é feito, na verdade, hoje em dia é exatamente isso, é ter uma percepção boa, um cuidado grande com a criança, né? Um olhar para a criança, né? Observar a criança, ouvir a criança, levá-la no pediatra sempre e quando, se tiver algum sinal e sintoma, mais algum sinal que o pediatra julgue que precisa ter um tratamento ou uma investigação melhor, aí sim será feito, né? É importante a gente saber que, na verdade, hoje o câncer é considerado, essa proliferação de células, né, como você falou, um descontrole, é considerado uma doença genética, mas não uma doença hereditária, então somente não é num de pai ou a mãe que vão passar para a criança. Exatamente, não passa de pai para filho, tá? Então, só um percentual muito pequeno de casos, existem algumas situações em que realmente é uma doença que pode ter uma implicação hereditária, né? Mas na maioria das vezes é alguma coisa que acontece no corpo da criança. Bom, queria ouvir da Sabrina agora, que fala com a gente lá de Teutônia, no Rio Grande do Sul, que passou por um tratamento aí delicado. Sabrina, como foi no seu caso, né? Você aí agora já está de alta, já concluiu o tratamento. O que foi o mais complicado no momento de você passar por esse momento do tratamento? Você passou por químio também, né? Sim, o mais complicado realmente é depois os efeitos colaterais da químio, né? A gente fica muito desgastado, tanto assim o corpo também como emocional da gente, né? A gente fica muito debilitado realmente. Para mim foi muito complicado essa parte da quimioterapia. Bom, e agora, após então a conclusão do seu tratamento, de volta à rotina, já pode aí repensar nos planos para o futuro? Sim, com certeza. Agora eu quero muito também poder ajudar pessoas que passaram pelo mesmo que eu passei, né? Penso até em estudar enfermagem, né, para poder ajudar, sim, crianças também que passaram pelo mesmo que eu passei. Muito bem, muito bacana aí você replicar esse cuidado que você recebeu. Então, a gente já está aqui encaminhando para o encerramento. Muito obrigado por ter compartilhado essa história com a gente. Boa tarde para você. Obrigada, boa tarde. E boa sorte aí nos planos para o futuro. Obrigada. Muito bom. Deixa eu aproveitar e mostrar para você de casa aqui mais fontes de informação. Já a gente está falando sobre diagnóstico precoce, como saber ou não, caso de câncer, é suspeito ou não. Tem a fonte oficial que vamos colocar na tela aí, que é o INCA, o Instituto Nacional de Câncer, José Alencar Gomes da Silva. Está aí
para você na tela. Aqui, na verdade, o INCA é vinculado ao Ministério da Saúde, as políticas públicas de atendimento em relação ao câncer estão todas aqui descritas nesse site. E mesmo segundo o INCA, há um número estimado aí de mortes em torno de 2.800 de crianças e adolescentes apenas nesse ano. E o INCA também divulga, né, acima que 70% poderiam ser evitadas, essas mortes, em caso de diagnóstico precoce. Então, mais uma vez, esse alerta de não deixar passar qualquer caso de uma suspeita, um sintoma diferente. Eu acho que tem que bater nessa tecla, né? Bater na tecla, de fato, assim, o diagnóstico precoce ele é fundamental, mas não só o diagnóstico precoce, mas também o paciente tem que ser tratado em centros especializados na atenção à criança, com equipes multidisciplinares, que podem dar conta de tudo que a criança precisa, né? Porque hoje a gente sabe que não é um profissional sozinho, a gente está aqui com a Thaís, existe uma equipe de profissionais que são todos juntos, vão estar unidos para ajudar tanto a criança assim como seus familiares a vencer essa etapa da vida. Porque como você bem falou, né, e eu acho que esse é um exemplo foi muito feliz, né, no sentido de que a gente cura, o tratamento é para curar, mas não só para curar, mas para que depois a pessoa continue a vida, continue seguindo a profissão, ajudando outras pessoas, e acho que esse é o nosso objetivo no tratamento. A Thaís também, como psicóloga, acompanha aí, dá essa motivação para essa garotada, né? Principalmente crianças e adolescentes que estão aí cheios de sonhos e vontades, então tem que seguir o tratamento à risca, que também é muito difícil para muitos deles, né? Acompanhamento psicológico nesse sentido ajuda bastante. Sim, diria que é fundamental essa suspeita, né? Mas é fundamental mesmo esse acompanhamento, justamente para essa adaptação. Adaptação ao diagnóstico, ao tratamento, ao pós-tratamento também. Então, a gente tem paciente em alta que considerado curado, que tem a coisa de já venci, né, sou vitorioso do tratamento, e tem o outro que já tem aquele medo da recidiva, de voltar, de não dar certo, de não conseguir voltar a trabalhar, uma criança de não conseguir voltar a ir para a escola. Então tem toda essa dificuldade. Eu acho que o acompanhamento é fundamental em todas as fases, né? E na ACC a gente tenta, na medida do possível, ter um contato com a equipe médica também, porque eu acho que isso é fundamental. Lá só tem eu de profissional da saúde, não é uma casa mesmo, não é um hospital. Então a gente tenta sempre estar em contato com o médico do paciente para poder entender o que está acontecendo clinicamente, como que a gente pode ajudar nesse suporte aí externo, digamos assim. Muito bom. Deixa eu mostrar de novo para você de casa o site então da ACC, Associação de Apoio à Criança com Câncer. Está aí para você na tela poder acessar e buscar outras informações sobre esse atendimento prestado lá em São Paulo. E também mostro para você o outro site, representado aqui no estúdio pela cima, que é o da SOBOP, sobop.org.br, para você também saber outras informações em relação ao câncer infanto-juvenil. Tá certo? Bom, para agora eu preciso pela companhia aqui. Bom, e eu espero você no nosso próximo encontro. Até mais.